Então eu já dei um spoiler na aula anterior sobre o que a gente ia falar na sequência, que era gerenciamento de rotina e de produtividade, né? Mas vamos lá, criamos um plano de ação, fragmentamos ali então as nossas tarefas, o nosso desafio maior, criamos pequenos processos, né? Um sistema de pequenos processos, e aí a gente vai seguir esse plano de ação, né? Vamos dar sequenciamento a isso. Então, como que se sequencia isso, né? E o que isso tem a ver com o gerenciamento de rotina e de produtividade? A gente vai conversar um pouco agora sobre criação de hábitos. Nada melhor para você desenvolver alguma habilidade, né, para você vencer algum desafio de plano de ação, por exemplo, do que criar um hábito dentro daquilo. Então, você vai gerenciar a sua rotina para adaptá-la aos desafios de pequeno porte, né, aos pequenos desafios que você vai criar quando fragmentar o seu desafio maior, a sua meta maior. Como que funciona isso? Então, vamos supor que você tem que ler um livro, e esse livro tem 300 páginas. E ler um livro de 300 páginas é um desafio grande para quem tem uma rotina corrida, né, turbulenta, aquela vida movimentada, filhos, trabalho, escola, faculdade, sei lá. Legal. Mas então eu vou dividir esse livro em 15 páginas por dia. E colocando em 15 páginas por dia, eu vou terminar esse livro em 20 dias. Se eu não colocar essa meta, se eu não fragmentar esse processo, talvez eu demore 6 meses para ler esse livro. Então pode ser que um dia eu leio 50 páginas e eu fico mais 4 dias sem ler, depois eu leio mais 10, depois eu leio 20, depois eu passo mais uma semana, e aí eu esqueço, e aí eu tenho que voltar umas páginas porque eu não lembro mais o que está falando. Então fragmentar é importante para você ter a constância, como a gente falou na aula anterior. A constância ela é mais importante do que a intensidade única. Se eu leio 100 páginas em um dia e depois eu não leio mais, não adianta. Agora, se eu ler 15 páginas por dia, que é um número bem reduzido, por 20 dias consecutivos, eu vou terminar o livro em 20 dias. E se eu ler 100 páginas em um dia e ficar 20 dias sem ler, eu não terminei o livro, não adiantou, entendeu? Então a intensidade no momento único ela é muito inferior à constância. Você tem um resultado menor diariamente, mas ter aquele resultado todos os dias. E aí que você vai criar o hábito de ler. Porque quando você cria essa rotina, gerenciando sua rotina, né? Para você ter esse hábito de leitura, para você ter essa busca, aquilo que você colocou dentro do seu plano de ação para que aconteça diariamente, ou de acordo com a sua agenda, né, claro, você cria um hábito daquilo. E em algum momento pode ser que isso aconteça sem que você perceba. Vamos falar sobre a academia, né? É muito difícil uma pessoa entrar na academia pela primeira vez. E quando ela não tem esse hábito, é muito difícil manter aquele hábito. Por quê? Inicialmente, você precisa fazer isso com vontade própria. Você tem que gastar força de vontade para fazer aquilo. Por mais que você vá na academia e se sinta bem, no começo é um processo doloroso. É uma adaptação, né? A gente está falando nesse curso todo sobre adaptabilidade e isso também está envolvido. A adaptação nada mais é do que você se forçar a algo que muitas vezes você não vai gostar, não vai se sentir bem fazendo, mas que você sabe que é produtivo, que é positivo para você, né? Não no sentido emocional, sabe? Não é se forçar a ficar num lugar que te faz mal, mas se você sabe que aquilo faz bem para você, se aquilo é necessário para o seu progresso, é necessário para que você dê andamento na sua vida, você gasta a sua força de vontade inicialmente para se colocar naquele lugar e assim você tem um retorno positivo, né? Tem um feedback positivo daquela ação e com o passar do tempo, né, você gera um hábito daquilo, você cria um hábito a partir daquilo e então vai acontecer naturalmente. Você vai precisar gastar muito menos força de vontade para ir à academia depois de ir na academia por 20, 30, 50 dias seguidos. Que você precisou fazer isso, que é aquele esforço, entendeu? A gente se acostuma àquilo, a gente se adapta àquilo. E então aquilo começa a fazer parte da nossa rotina. E é essa parte que a gente está buscando, né? Então se eu fragmento aquele processo, insiro um desafio diário, insiro um hábito diário, ali, uma coisa que eu tenho que fazer diariamente, um dia sim, dia não, ou 3 vezes por semana, com o passar do tempo aquilo se torna natural para mim. E aí eu começo a ter aquele desenvolvimento naturalmente já. Então eu começo, no exemplo anterior que a gente falou da liderança, se eu me forço a fazer aquilo por 1 mês, por 2 meses, talvez o terceiro mês, o meu desenvolvimento como líder já seja natural, porque eu estou buscando aquele fragmento sem perceber. Igual dirigir. No começo a gente fica meio assim, né? Não sei, fico meio esperto, fico meio preocupado, fico atento demais. E depois, com o passar do tempo, a gente nem percebe que está dirigindo. A gente fala, meu, eu vou pra lá. E aí eu entro no carro, eu subo na moto, eu pego meu veículo, e quando eu percebo, eu já estou no local. Eu já estou acostumado àquilo, já me adaptei àquilo, já é um hábito para mim fazer aquela direção. Porque a gente faz todos os dias, porque a gente faz por vários momentos ao longo do dia, várias vezes, várias horas, vários momentos da vida. Então vira um hábito, entendeu? É a mesma questão. E para você gerenciar a sua rotina, você tem que gerenciar também o seu tempo, claro, né? Não tem como não falar sobre... Essa ideia da gamificação, ela funciona muito bem, porque ela também funciona como um administrador de rotinas, né? Existem muitos aplicativos para isso, inclusive. Você tem aquela lista de tarefas, você definir uma agenda mesmo. Ah, eu vou estudar 1 hora, tal horário, eu vou estudar 2 horas no sábado, legal.
Mas lembrando sempre dessa questão da fragmentação. Porque eu acho que um ensinamento muito importante que fica disso é aquilo que eu acabei de falar, que a intensidade única vale muito menos do que a constância, né? Um baixo resultado diário é muito mais produtivo do que um alto resultado em um dia só, que você não tem mais no dia seguinte. Então, eu vou estudar todo sábado 2 horas. Será que é interessante? Se a gente pegar lá o aplicativo de idiomas, por exemplo, o Duolingo, ele faz com que você gerencie o seu tempo para estudar todos os dias. Então, para o formato de aulas do Duolingo, o formato de ensino de idiomas do Duolingo, é muito mais importante que você estude pelo menos 10 minutos por dia, ou 10 pontos de experiência por dia, né? A gente tem um formato de pontos de experiência, de nível, em que você recebe pontos, é um estilo de gamificação também. Se você receber 10 pontos de experiência todos os dias, você vai ter um aproveitamento maior daquele aprendizado do idioma, muito melhor, um aproveitamento muito maior do que se você estudar 1 hora, 2 horas, 5 horas num sábado e passar o resto da semana sem estudar. Porque o contato diário cria o hábito. E o hábito, ele facilita o seu entendimento, ele facilita a tua evolução, ele facilita você colocar em prática aquilo. É muito melhor que você tenha contato 10 minutos por dia do que ter contato 5 horas só no sábado, entendeu? Lógico que tem a rotina, tem tudo mais, mas 10 minutinhos por dia é o suficiente. Isso serve para o curso de inglês, né? No caso do idioma, do Duolingo, mas também serve para várias outras coisas que você possa fazer na vida. Se você só pode ir na academia 1 hora só no sábado, se todos os outros dias da semana você fizer 15 minutos de exercício, às vezes 7 minutos de exercício. Se você pegar um aplicativo, tem aplicativos que te colocam rotinas de exercício de 7 minutos diário. Eu duvido que você não tenha 7 minutos. Eu duvido mesmo, entendeu? Porque tem até uma frase da meditação que é muito bacana, que ela diz assim: meditação precisa de 10 minutos. Se você não tem 10 minutos para meditar, então medita 20. Porque quer dizer que você não está organizado, entendeu? Você tem esse tempo. O que a gente não faz com frequência é olhar para nossa agenda, é olhar para nossa rotina. A gente geralmente está vivendo apagando incêndios, né? A gente está lá sempre resolvendo problema e a gente não percebe que a gente tem muito mais tempo do que aquilo, que a gente pode se organizar, né? Então, se você não tem 7 minutos diário, você precisa encontrar esses 7 minutos diários, porque com certeza você tem. Você não está percebendo aquilo, né? E aí você se adaptar àquilo, você gerenciar a sua rotina, colocar aquela meta, né? Colocar diariamente aquilo que você vai fazer, gerenciar a sua rotina, gerenciar a sua produtividade. Muita gente fala, eu não tenho tempo para tocar um projeto próprio agora, para criar meu negócio, eu não tenho tempo para escrever o meu livro, eu não tenho tempo para gravar uma aula, eu não tenho tempo para ensinar alguém, para brincar com os meus filhos. A gente sempre tem tempo. O que a gente não tem é um gerenciamento de tempo eficaz. O que a gente não tem é uma organização ali. Então olha de novo para sua agenda, olha para sua rotina, olha para o seu tempo, olha para sua produtividade, né? E percebe o que está acontecendo com você. Se você está vivendo a sua vida realmente, ou se você está só deixando seguir, deixando passar, né? Tipo, vou seguir, eu vou andando e uma hora eu consigo fazer essas coisas. Se você pensar assim, você nunca vai conseguir fazer nada diferente. Você sempre vai estar apagando incêndio, entendeu? E é muito importante você se organizar. E eu falei bastante aqui sobre produtividade, tempo, rotina, gerenciar, e ser produtivo e melhorar, desenvolver. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado com o emocional. Essa cobrança que a gente tem, ela tem que ser saudável, né? A maior cobrança do nosso resultado, ela tem que ser nossa. Isso com certeza. Não adianta a gente estar num lugar em que o nosso chefe, o nosso líder, os companheiros do nosso trabalho ali, eles cobram o nosso desenvolvimento, eles cobram o nosso resultado. Se a gente não se cobrar, não vai acontecer. Você tem que ter essa cobrança em você. Você tem que cobrar o seu desenvolvimento. Você tem que cobrar o seu interesse, né? Aquilo que você quer fazer. Mas essa cobrança ela tem que ser saudável. Você tem que equilibrar essa produtividade com o cuidado emocional, né? Com o seu lazer. De você também ter o tempo para o seu hobby, de fazer aquilo que você gosta. Jogar videogame 1 horinha por dia não vai te matar se você conseguir equilibrar essa 1 hora do jogo com 1 hora produtiva dentro do seu horário de ócio. Agora na pandemia, né, nesse momento que a gente viveu de quarentena, que a gente vive ainda no momento da gravação desse curso, talvez tenha acabado quando você estiver escutando, mas se não acabou, você sabe bem do que eu estou falando. A gente ganhou muito tempo livre. Então pessoas que tinham rotina muito corrida e que agora ficam em casa 24 horas por dia. Então eu olho para algumas pessoas e eu penso assim, nossa, essa pessoa me dizia que ela não conseguia fazer as coisas porque faltava tempo. Mas no meio dessa quarentena, desse isolamento social, ela ainda não conseguiu fazer. Então será que faltava tempo ou será que faltava disciplina? Ou será que faltava vontade? Será que faltava gerenciamento de rotina? Será que faltava gerenciamento de produtividade? O que será que falta para eu fazer aquilo? Será que é realmente o meu tempo que não permite? Ou será que eu não estou organizado o suficiente para aquilo? E se eu não estou organizado, como que eu vou me organizar? Como que eu consigo definir a minha agenda? Como que eu consigo gerenciar o meu tempo? Gerenciar a minha produtividade, né? Para tirar aquela ideia do papel, para fazer acontecer de verdade. Então pensa um pouco sobre isso também. A ideia dessa aula é provocar mesmo, ela é inquietar.
é um assunto delicado pra gente, né? É muito difícil você encarar a sua rotina e perceber que você é o dono dela, que você pode organizá-la melhor, que muitas vezes mesmo a gente não está gerenciando de maneira adequada, de forma adequada, mas que se você prestar atenção nisso depois dessa aula, talvez você encare aquilo de uma maneira diferente e você consiga mais tempo, você consiga criar mais tempo para você, porque com certeza você tem. O que a gente não faz é perceber aquele tempo. É perceber que aquilo existe, que a gente pode dominar, e não viver à mercê daquele tempo, dos acontecimentos, né? Não viva apagando incêndios, né? Faça a diferença na sua vida, organize o seu tempo, organize sua rotina, gerencie a sua produtividade e faça a diferença real. Você tem esse poder, então use esse poder.